Coisa muito importante, que é a pintura interna da nossa catedral. A Catedral de Pouso Alegre, alguns talvez saibam, porque tenham presenciado isso, mas para muitos que não sabem, eu digo. A Catedral de Pouso Alegre já possuiu duas pinturas. Quando a catedral foi feita, aliás, quando iniciou o seu acabamento, lá nos tempos do saudoso Monsenhor Otaviano Lamaneres, a catedral foi toda pintada de branco, esperando que houvesse depois uma pintura mais artística, uma pintura mais bela. Essa pintura branca permaneceu por muito tempo. No paroquiato do Monsenhor Benedito Marcílio Magalhães, também de saudosa memória, a catedral foi toda pintada de verde, esse verde que nós conhecemos até recentemente. E depois que a catedral estava pintada, foram então contratados os serviços do senhor José Pérez, que era um espanhol radicado no Brasil, no estado de São Paulo, e que desenhou pelas paredes da catedral todos esses desenhos que nós conhecemos. O senhor José Pérez, chegando, vendo a catedral naquele tom de verde, não lhe sobrou muitas opções de o que pintar. Então diz os livros do tombo que, tendo em vista a cor, ele resolveu fazer aquele sistema de sombras, que são pinturas que trabalham a questão das sombras. Essa é a técnica que ele utilizou. Por isso nós temos essas pinturas dessa maneira. Acontece que nós temos certeza que à época isso foi executado da melhor maneira possível e tendo também o maior carinho possível pela nossa catedral. Louvamos o trabalho do Monsenhor Benedito Marcílio Magalhães, que foi um dos grandes párocos dessa catedral, quiçá o maior pároco da Catedral de Pouso Alegre no século XX. Mas, mesmo assim, nós estamos em um novo tempo, a nossa comunidade tem condições de melhorar a sua catedral e, por isso, o cônego Edson contratou o serviço de uma empresa especializada para estudar o interno da nossa catedral e ver o que poderia ser feito. Não apenas para melhorar a parte estética, mas também para que se restaurassem as paredes que já estão sujas, estão com série de espaços danificados. Então, decidiu-se modificar a cor da catedral por dentro, tirar aquela cor verde que nós tínhamos e colocar uma cor pálida com tons de café, tons pastéis, que levam, através da leveza e através da sensação de limpeza, mais a experiência da oração. Digamos assim, os entendidos de estética poderiam explicar isso melhor, mas digamos que é uma cor mais calma, uma cor que nos conduz mais à meditação. E assim a nossa catedral está sendo restaurada com grande aprovação dos nossos paroquianos. As pessoas têm participado ativamente, contribuindo, elogiando, dando sugestões. As pinturas do senhor Zé Pérez não serão retiradas. Como nós estamos vendo, as pinturas estão sendo contornadas pela nova cor e têm se mostrado até bonitas. As pinturas estão se destacando na nova cor, com a graça de Deus. Mas, aproveitando dessa ocasião, eu gostaria de falar a respeito de uma outra coisa. Muitas pessoas se perguntam por que as igrejas têm que ser pintadas artisticamente, por que as igrejas têm que ter tantos elementos, digamos assim, artísticos. A igreja, no decorrer dos séculos, ela tem lançado mão de todas as maneiras possíveis de evangelizar, inclusive a arte. A arte tem sido, no decorrer dos séculos, uma maneira que a igreja tem utilizado para poder evangelizar. Assim, quando nós vemos uma bela parede pintada, quando nós vemos um altar bonito, quando nós vemos um vitral com determinada cena sacra, nós temos que pensar que aquilo tem o objetivo de evangelizar, de conduzir a uma outra coisa. Não se trata da obra de arte apenas pela obra de arte, mas sobretudo porque a beleza nos conduz a Deus, a beleza é a linguagem de Deus, e também porque esses elementos nos evangelizam. Nós sabemos que a Catedral de Pouso Alegre já possuiu peças muito belas, artísticas. Basta lembrar que a antiga catedral que nós tínhamos, anterior a essa, que foi demolida na década de 40, ela possuía elementos artísticos de fato notáveis. Possuía um grande número de objetos em marquetaria, em madeira, seja altares, balaustradas, coisas desse tipo.
Possuía também uma pintura decorativa muito bela, que foi feita por um pintor italiano para a posse do terceiro bispo diocesano, Dom Otávio, em 1916. E assim, um grande número de obras de arte, que queriam conduzir a oração e que queriam conduzir a catequese através desses objetos artísticos. Viram por bem, à época, demolir essa antiga catedral e construiu-se esse majestoso templo que orgulha não só Pouso Alegre, mas todo o sul de Minas. E na Catedral de Pouso Alegre, na Catedral Nova, se destaca um elemento muito importante que foi colocado na primeira fase de acabamento da catedral: os vitrais. Os vitrais, que são aquelas janelas coloridas que contra a luz nos proporcionam um verdadeiro espetáculo de beleza, de luminosidade e de cor. Os vitrais da Catedral de Pouso Alegre são talvez o maior patrimônio artístico da nossa cidade. Por quê? São irrepetíveis, porque foram feitos sob encomenda e porque são únicos na nossa região. A Catedral de Pouso Alegre possui o maior conjunto de vitrais do sul de Minas. Isso nos alegra muito. E os vitrais foram colocados justamente com essa intenção de catequizar, de levar o fiel a contemplar a fé, a refletir a respeito da história sagrada e, sobretudo, a fazer uma experiência de oração. Assim, nos nossos próximos encontros, nós estaremos, então, explicando e mostrando um pouco o significado dos diversos vitrais da nossa catedral, que são uma verdadeira riqueza simbólica e teológica. Nós contamos com você para assistir aos nossos próximos encontros. Muito obrigado.